Capítulo 931, Rede Inescapável. Tradução: Ciberrevisão. Ed Padrim. O que vocês estão discutindo com transmissões de som de verdadeira essência? Yang Yun perguntou com um sorriso enquanto olhava para todos. Mas seu sorriso na verdade tinha um ar levemente sinistro. Transmissão de som de verdadeira essência. Quando todos ouviram essas palavras, sentiram as palmas das mãos suadas. Naquele momento, eles até sentiram como se o conteúdo de sua discussão fosse sentido. Com todo o raciocínio, uma transmissão de som de verdadeira essência não deve ser descoberta por outros. Então quando Yang Yun percebeu isso? Ou ele disse essas palavras só para enganá-los? Diante de Yang Yun, que parecia ser onisciente, todos sentiram uma pressão tão pesada quanto uma montanha. Os olhos de Yang Yun brilharam como relâmpagos. Ninguém se atreveu a encontrar seu olhar. Fada Shui Fen, você parece ter algo para dizer para mim. Se você quiser dizer em voz alta, não importa. Seu clã Bai seguiu meu reino divino das 9 fornalhas por milhares de anos. Você pode ser considerado leal e devotada. A visão de Yang Yun caiu sobre a fada Bai Shui Feng. A fada Bai Shui Feng de repente sentiu-se reprimida por uma aura profunda, como se todos os seus pensamentos e sentimentos mais íntimos fossem vistos. Esse sentimento fez seu coração vacilar e um arrepio percorreu suas costas. No entanto, a fada Bai Shui Feng também era alguém com uma forte vontade e ela era uma mestre de seu próprio humor. Ela respirou fundo, sua voz saiu calma mesmo quando ela disse: nós não temos falado sobre nada, apenas esperando aqui por você. Oh! É isso mesmo. Um sorriso apareceu nos lábios de Yang Yun. Ninguém conseguia entender o que esse sorriso significava. Atrás de Yang Yun, Situa Tian e as outras potências do Reino Divino Azura vieram em seguida. O Reino Divino Azura já era como água e fogo com Li Ming. Eles estavam destinados a se submeterem a Yang Yun para que pudessem resistir a Li Ming. Várias semanas atrás, durante a batalha dentro do Reino da Fortuna do Céu, o Reino Divino Azura havia sofrido perdas graves. O rosto de Situa Tian estava escuro e sombrio quando ele ficou atrás de Yang Yun. Ninguém sabia exatamente o que ele estava pensando neste momento. Yang Yun calmamente chegou ao assento de líder, balançou seu manto vermelho e sentou-se. Eu chamei todos vocês aqui hoje para que todos possam me ajudar com uma coisa. Quando Yang Yun falou, ele apontou os dedos e mais de uma dezena de pergaminhos de jade voaram para fora de suas mangas, cada uma delas pousando nas mãos das potências do Reino Mar Divino presentes. Organiza uma formação de matriz de acordo com a descrição no pergaminho de jade. Eu já preparei as bandeiras de matriz. Tudo que vocês têm a fazer é derramar sua energia dentro dela. Todos olharam para o pergaminho jade, depois um para o outro e então mergulharam sua percepção dentro do pergaminho de jade. Eles descobriram que o conteúdo do pergaminho de jade era na verdade um mapa que encapsulava todo o continente da Queda do Céu, assim como o Mar do Sul, Mar do Nevoeiro, Mar do Norte e Mar Vermelho, continuando por 60 a 70 milhões de milhas para fora. Centenas de manchas vermelhas pontilhavam o mapa, e cada mancha vermelha estava conectada a outras manchas vermelhas com linhas vermelhas. Olhando para toda a imagem, formava uma enorme rede que cobria todo o continente, bem como uma grande parte dos 4 mares. Esta é uma matriz de transmissão. Sim, é uma matriz de transmissão, matrizes de transmissão de ultra longa distância, que tem uma distância de 8 milhões de milhas entre cada uma. Juntas, elas cobrem todo o continente. Vocês só serão responsáveis pelo continente da Queda do Céu. Quanto aos 4 mares, organizei outros para lidarem com isso. Havia várias centenas de matrizes de transmissão e elas também seriam colocadas muito longe uma da outra. Se Yang Yun fosse estabelecê-las pessoalmente, ele teria que gastar uma quantidade incalculável de tempo e esforço. Se ele quisesse organizar essas matrizes em alguns meses, a única maneira era usar essas potências do Reino Mar Divino para colocá-las separadamente. Yang Yun havia matado 7 potências do Reino Mar Divino com linhagem variada do continente da Queda do Céu. Ele extraiu toda a vitalidade de seu sangue e os misturou com a linhagem da Hidra do Baiao, finalmente completando o último passo de sua grande arte do refino de sangue.
Agora, enquanto ele pudesse cultivar por mais meio ano, seu método de cultivo alcançaria a perfeição. Quando isso acontecesse, ele seria capaz de usar a aura da vitalidade do sangue de Li Ming e localizar sua posição dentro de uma faixa de 1 milhão de milhas. Ao utilizar essas matrizes de transmissão, ele seria capaz de procurar em todo o continente em um curto período de tempo. Não haveria lugar algum para Li Ming se esconder. Yang Yun pegou um conjunto de bandeiras de matriz e as dividiu entre anéis espaciais que ele então jogou. Ele disse friamente: há um total de 316 matrizes de transmissão. Todos vocês precisam colocar apenas 82 delas. Os discos de matriz já estão prontos. Eu vou dar a vocês 2 meses para terminar esta tarefa simples. É melhor que todos vocês sejam cuidadosos e não cometam erros, caso contrário, todos terão que pagar o preço por isso. A voz de Yang Yun continha uma leve intenção de matar, fazendo com que os corações de todos os presentes ficassem frios. Diante do insondável Yang Yun, nenhum deles conseguiu resistir. Yang Yun virou-se e partiu, deixando todos para trás, olhando um para o outro com medo e trepidação. Enquanto seguravam os pergaminhos de Jade nas mãos, eles sentiram o gosto do desespero. Tenho a sensação de que todas as ações de Yang Yun, desta vez, são destinadas a Li Ming. Fada Baixo e Feng disse, com uma transmissão de som de verdadeira essência. Humanos e animais ocasionalmente desenvolvem premonições fracas sobre o futuro. Esse sentimento era ilusório e difícil de expressar em palavras, mas com frequência era bastante preciso. Especialmente para os artistas marciais cujos cultivos alcançaram certo nível, suas premonições tendiam a ser mais precisas. É possível que Yang Yun esteja finalmente fazendo seu movimento. Depois de ficar quieto por quase 4 anos, não há como ele permitir que Li Ming se desenvolva livremente como desejar. Não tenho ideia do que Yang Yun fez nos últimos anos, mas sua força aumentou. Comparado a 3 ou 4 anos atrás, seu poder parece muito mais profundo. Eu sinto uma grande pressão me empurrando para o meu limite apenas olhando para ele. Como poderia Li Ming derrotá-lo? De fato, Li Ming simplesmente não tem tempo suficiente. Se ele tivesse 5 anos, não, desde que tivesse mais 3 anos, isso seria uma situação completamente diferente. Um homem idoso balançou a cabeça, sentindo que toda essa situação era infeliz. O talento de Li Ming excedeu em muito o de Yang Yun, mas Yang Yun não lhe deu tempo para crescer. Não há nada que possamos fazer. De qualquer forma, ainda temos que estabelecer essas matrizes de transmissão, senão morreremos ainda mais rápido. Um velho vestido de azul disse. Ele pegou uma bandeira e um disco de matriz de um anel espacial. Essas bandeiras de matriz foram esculpidas com inúmeras linhas e símbolos complexos, e também havia instruções especiais inscritas no pergaminho de Jade sobre como configurá-la. Depois que Yang Yun estudou as formações de matriz do demônio antigo durante todos esses anos e se tornou proficiente nas formações de matriz do caminho demoníaco do reino dos deuses, era simples para ele montar uma matriz de transmissão que pudesse alcançar 8 milhões de milhas. Ao mesmo tempo, a milhões de milhas de distância, nos céus acima do pântano negro de 8.000 milhas, Li Ming estava meditando calmamente na caverna do Imperador Trovão das 8 Mortes. Arcos de trovão rastejavam livremente em volta de seu corpo, e atrás dele apareceram 12 diagramas de matriz complexos. Esses diagramas de matriz foram formados a partir das leis do Grande Dao, e havia mistérios intermináveis contidos neles. Esses diagramas de matriz giravam lentamente, fundindo-se lentamente ao corpo de Li Ming. Um sentimento quente e ardente era emitido. Seu corpo parecia se tornar como um sol enquanto todo o seu corpo emitia uma luz radiante. Esta é a aura das leis do Grande Dao. As frutas do trovão têm os traçados das leis do Grande Dao fundidas nelas, e esses traços formam esses diagramas. Esses também são fragmentos das leis do Grande Dao. Li Ming abriu os olhos, vendo tudo através de uma névoa roxa. Ele não era um estranho para esse sentimento místico. Quando ele estava na cidade secular da Fênix, ele sentiu algo semelhante quando enfrentou as pedras do caos, mas o sentimento não estava tão claro quanto hoje. Isso é verdadeiramente digno de ser uma fruta divina gerada a partir da essência dos céus e da terra.
A polpa da fruta, na verdade, tem traços do grande Dao integrados a ela. Se meu cultivo fosse mais alto, eu teria experimentado sentimentos ainda mais profundos com esses traços. Li Ming murmurou para si mesmo. Seu corpo estava cheio de vitalidade e transbordava energia. Ele continuou a meditar e cultivar, absorvendo energia e tornando-se cada vez mais consciente das leis do grande Dao. Após um período de tempo desconhecido, o corpo de Li Ming desintegrou silenciosamente. Primeiro foi sua pele, depois seus músculos, depois seus meridianos, até os ossos e órgãos. Depois que seu corpo físico se separou, ele se transformou em uma substância intangível. Sem perceber, a calamidade da quinta etapa da destruição da vida de Li Ming apareceu.